Eu quero que vocês tomem muito cuidado com quem vocês baseiam o que vocês acham que vai acontecer. Não está escrito aí preto no branco, como a gente fala na gíria, tá? Tem muita coisa entre linhas, tem muitos detalhes. A gente vai explorar um pouco hoje do que eu selecionei aqui. É difícil alguém prever com certitude. Dá para fazer inferências, obviamente, né? Nós vamos fazer inferências aí baseado em premissas lógicas, né? Em fatos que nós temos, que nós sabemos que é verdade, e colocando em perspectiva isso para analisar o futuro, tá? O futuro aí que eu digo, o mercado financeiro brasileiro, que nós estamos vendo aí, ou estamos prevendo, eu estou prevendo, um crescimento. Claro que não vai ser da noite para o dia, mas eu estou prevendo um crescimento aí nos próximos 5 anos. Talvez aqui eu debata com vocês podem até me dizer o contrário, mas eu acredito que não. Eu acredito que a tendência do mercado financeiro brasileiro é aumentar o volume. Aí vocês têm que entender o que isso vai significar. Uma troca de informação mais eficiente, um ajuste de preços de ativos mais eficiente, enfim. Eu acho que tudo isso é bem possível. Partindo dessa premissa que tem uma probabilidade alta de acontecer, o que vai acontecer aí, né, que é aquela probabilidade condicional, aí fica difícil prever, é isso que você tem que tomar cuidado, tá? Quando pessoas fazem previsões, né, igual um jogo de xadrez, você consegue talvez prever 1, 2, 3 movimentos, mas depois dali para frente fica difícil, porque pode vir uma quantidade muito grande de possibilidades, né, que podem acontecer. Isso sem contar fatores específicos, né, aqueles fatores exógenos que eles aparecem assim, a gente nem esperava, ninguém contava nisso, né? Como foi o caso do Covid, né? Eu sempre penso assim, o Covid é as coisas estão indo assim tranquilamente, de repente, nenhum analista financeiro que se preze deveria dar uma probabilidade alta para fatores, ou até incluir esses fatores exógenos nas análises. Tem que ficar monitorando, né? Essa é uma das fases do portfólio management, aliás, material de exame CFA, by the way, que é a primeira fase é o planejamento, sentar com o cliente, discutir risco, discutir retorno, discutir características únicas. Daí a segunda fase é aquela fase de asset management, né? de ativos, escolha de ativos, né? Criar o portfólio, asset allocation, que a gente chama em inglês. E aí tem aquela terceira fase ali, que é a fase de monitoramento, fase de rebalancing. É óbvio que essa fase é importantíssima num mundo dinâmico. Nós vamos falar um pouco de geopolítica, porque geopolítica hoje é um fator muito importante a ser considerado. Agora, no mercado de equity, no mercado de renda fixa, sim, a geopolítica ela tem que fazer parte do dia a dia do analista financeiro. Então, se você tem aí, você está gerenciando um portfólio, você tem alguém gerenciando o seu portfólio, se essa pessoa não tem um entendimento de economia, não lê o jornal, esse é um dos hábitos aí que você precisa ver se o indivíduo que está gerenciando o seu dinheiro, ou se você está gerenciando o dinheiro de alguém, se você está up to date, que a gente fala em inglês, com as notícias, com o dia a dia. O dia já começa com notícias, e é importante que você saiba aquilo, né? Imagina, não ter conhecimento, isso é importantíssimo, já é um hábito a ser adquirido. Não só para aqueles que não têm uma confortabilidade no inglês, mas para todos que querem trabalhar no mercado financeiro, que leiam o The Wall Street Journal todo dia, ou um Financial Times, ou um outro jornal financeiro em inglês. Importante. Vejam o que os seus colegas nos Estados Unidos, na Europa, estão pensando. Tem uma ideia desse entendimento global. E depois tentem aplicar aí para o seu dia a dia. Mas é importante saber o que está acontecendo no mundo. Políticas globais, entendimento de como são essa dinâmica que nós temos hoje, essa interatividade entre mercados financeiros, importantíssimo. É aquela história do efeito butterfly. Que agora, né, um bater de asas em qualquer parte do mundo, em qualquer mercado financeiro do mundo, tem um efeito tsunami em outras partes. Isso aí é fácil de ver, né, hoje em dia. Pânico, ou o que seja, tá? Ou overexcitement por uma notícia, enfim. É coisa de fração de segundo, velocidade da luz, praticamente, com o volume volume não, mas a quantidade de veículos informativos presentes no mundo atual, né? Isso me faz lembrar o pessoal lá que em 1911 pegaram lá 1911 não, desculpa, um pouquinho mais tarde. 1911 foi a época do Titanic, né, de 1911, 1912, mas eu estou tentando lembrar aqui a época em 1929, um pouquinho antes da queda da Bolsa de Nova York. Dê uma procurada se vocês tiverem interesse em ver isso, que tá documentado isso. Pessoas
que estavam passando férias em Londres, embarcaram para Nova York, de volta para Nova York, e no meio do caminho a bolsa cai, né? Quebra. Imagina. E o pessoal ali, aqueles que tinha telégrafo na época, mas até chegar... Imagina aí você fazendo trading de dentro do navio com telégrafo. Imagina, isso aí tudo aconteceu, friends, tá? E então, é aquela história, o indivíduo embarcou bilionário e chegou no porto de Nova York sem nada. Aconteceu, fato, né? Hoje não, quer dizer, hoje aconteceria, perdas existem, né? Mas elas são mais fáceis de estancar, essas perdas, hoje, né? Um telefone celular, uma coisa assim. E essas facilidades que fintech está trazendo é muito importante. Por isso que isso ratifica a minha previsão, o que eu acho que vai acontecer com mercados financeiros, ainda mais num país como o Brasil, né? É um país continental, sempre friso isso, um país aí que realmente é único, é diferente. Não dá para a gente começar a comparar o Brasil com a Argentina, por exemplo, né? Que aí está nos jornais hoje, não sei quem viu, né? Que a Argentina está com uma boa reputação agora, controle um pouco maior da inflação, enfim, né? Que a economia está sendo colocada nos eixos, enfim, a produtividade argentina, enfim, mas é aquela história, né? Primeiro, Brasil e Argentina completam duas coisas diferentes, não dá para nós compararmos. Aliás, o Brasil é um país único, é difícil comparar, né? É difícil comparar. Você consegue comparar Chile e Argentina, Chile, Argentina, Peru, com mais facilidade, né? O México, inclusive, do que você colocar o Brasil na equação, é difícil. É um país aí que não dá para comparar, tá? com os vizinhos aqui, não tem como. E os vizinhos estão mal posicionados. O Brasil está bem posicionado. Você veja aí, por exemplo, a história do Carrefour, uns meses atrás, aí, uma coisa meio de fofoca, aquela coisa assim meio... Não foi um impacto no mercado financeiro, aquela história do Carrefour, né, do CEO falar da carne da América do Sul, etc. Não foi um impacto aí, não derrubou mercados, etc. Mas se vocês olharem bem a fundo, não sei quem lê jornais, eu, por exemplo, eu falo francês fluente, então eu vejo notícias em francês, tanto na televisão, tanto na internet quanto no jornal, e eu vejo o Le Monde, que é um grande jornal, enfim. E aí fui ver o que estava acontecendo lá, né? E é unânime, a imprensa, eu acho que até internacional, mas nesse caso eu só tenho o subsídio do Le Monde, também da BBC, que eu também vi, que quando se fala em Mercosul, eles não veem Mercosul, que eles chamam de Mercosur, com os mesmos olhos que nós vemos União Europeia. Quando a gente fala em União Europeia, que país vem em mente? Quem é o mais expressivo? A Alemanha é o mais rico, mas ela não é o mais expressivo. Inglaterra. Agora, falou em Mercosul, não tem nem comparação. Até a imprensa internacional fala. Leia-se Brasil. Né? Ele coloca em parênteses. Né? Um acordo entre a União Europeia e o Mercosul, aí põe em parênteses. Leia-se Brasil, né? Fecha, porque é óbvio, né? Então como é que você vai comparar um país como esse com outros países? Não dá. Então já começa por aí. Então eu já estou aqui dando um índice aí, quando vocês forem analisar o país, o risco do país, até hoje, né? Tá aí aqui no meu grupo dos professores universitários, que eu faço parte, e sempre divulgam o Risk Premium do Brasil, tá? Baixou aí 0,3%. 30 basis points, de 9,3%, um risk premium, alto inclusive, para 9, 8,98, algo assim. Tá? Então, ótimo, é bom. Mas veja bem como que essa análise de risk premium do Brasil é feita. É feita do mesmo jeito que faz análise de risk premium para todos os países? Aí já começa errado. Tá? Porque é um país único, até um colega usa essa palavra, né? Com um risco idiocêntrico, né? Que é o risco particular, né? De algo, né? Que é interno, né? Que vem é um risco diferente. Então, e talvez não seja tão acentuado quanto se tem, né? Como se mede, usando critérios universais ou globais, etc. Claro, aí volta o ponto, né? Mas professor, mas desse jeito, então para que estudar o CFA, para que ser analista financeiro, se nós vamos estudar essas regras, etc, etc. Nós precisamos de um ponto de partida. O analista financeiro precisa saber
fazer, você precisa saber o que é valuation, entendeu? Agora, valuation, ela é mais do que um modelo, valuation model. Eu fiz um curso, aprendi aí como manejar as planilhas, né? Faço o balance sheet, o income statement, né? O balanço patrimonial, a DRE e o statement cash flow, e eu consigo, e aí, ótimo, muito bom. Isso é um excelente aprendizado. É bom ter isso, é bom saber isso. Agora, não confie no analista financeiro que só usa isso para fazer uma análise. Aí eu já ficaria um pouco mais comigo, principalmente sobre o Brasil, né? Você tem que ler, você tem que ver as coisas. Você quer um exemplo aqui? Eu não gosto de entrar em política, mas coisas que eu vejo, eu falo. Então, não sei quantos de vocês sabem, mas faz um ano já que eu decidi mudar para o Ceará. Eu venho do sul do Brasil, mas eu mudei para o Ceará, vi oportunidades de investimentos excelentes nessa região ali do Ceará, na parte de Aquirás, ali, para quem já foi, onde tem o Beach Park, aquele pedaço ali. Aquilo ali eu tô vendo que daqui 10 anos, pelo menos na minha opinião, vai ser um ponto turístico aí, porque o pessoal vai cansar desses pontos que aí existem, que fica muito caro, né? Você veja o custo, né? Vocês não viram um vídeo aí de Balneário Camboriú agora com uma fila de carros estrangeiros, um atrás do outro, Lamborghini, etc, né? Quer dizer, se isso é verdade, não sei, faz anos. Quando eu era criança eu passava muitas férias lá. Depois, né, que virou essa Dubai aí, esse estilo, não fui mais, faz anos que eu não vou, não sei. Mas enfim, isso aí já vai fazer alguns vão migrar para outros pontos que de repente chega nessa área. Mas o que eu quero dizer, tá, é que mudando para o Ceará, conversando com o pessoal aí, o Ceará votou 70+% no governo atual. Só que acreditem vocês que, aliás, a maioria não, eu juro ali, talvez seja a área onde eu esteja, eu converso com todas as pessoas assim, de todas as categorias, né, Uber driver, jardineiro, piscineiro, etc. E nenhum votou no governo atual. Anyway, eu não estou querendo incitar a nada aqui, mas eu só estou dizendo essas coisas são estranhas. Então é isso que eu quero dizer, o seguinte, assumindo que possa ter havido algo ou não, né, você parta desse pressuposto que sim, e utilize esse modus operandi para você fazer uma análise de investimento. Porque de repente você consegue enxergar algo que as pessoas não estão enxergando, né? Às vezes você consegue ver algo que as pessoas não estão vendo. Quando vocês forem fazer uma análise, tentar ver alguma oportunidade, então tem que pensar aqui, especialmente doméstica em relação ao Brasil, tem que pensar fora da caixa, usa os modelos, usa a teoria, usa tudo que aprendeu. Na prática, você tem que colocar outras coisas na sua balança, tá? Pode até ter um feeling, né? Um feeling é ruim, né? Colocar feelings. Que quando eu falo histórias, são histórias reais, hein? Então, porque eu lembro de um exemplo que se passou comigo, então aquilo, não é, mas para ilustrar, né? Você sempre tem que adicionar alguma coisa ali, porque o bom trader, né, o indivíduo que é um excelente investidor, que é um bom investidor, que sabe investir, que sabe, né, orientar, ele vai ter que ter uma percepção. A percepção é importante, né? Isso eu lembro do caso quando eu era equity trader, lá nos anos 2000, e logo depois de 2002, logo com o primeiro governo do George W. Bush, né, o Bush filho que a gente chama, o mercado financeiro deu uma queda. Foi ali que a Apple começou a vender a $16 por ação, tá? Nesse período ali assim. Então, o mercado financeiro estava que a gente chama chop, né? Ele estava heart chart, né? Assim, toin, subia e descia. Então, você entrava aqui em cima, de repente, se você não vê, ele te derrubava, né? Esse é o que a gente chama de chop, CHOPPY market, chop market, né? De que quando você não entra, né? E teve um período grande disso, que a gente começou a chegou o bear market, né? Depois, né, da .com, aí caiu o mercado, isso aí 2002, 2003, 2004. Logo, um pouquinho antes da reeleição do George Bush, o negócio estava muito, muito ruim. Tá? Muito, muito ruim mesmo. Era melhor ficar de fora do que entrar. Quem entrava ali acabava né, acabava machucado, digamos assim. Mas enfim, nesses momentos assim que você não sabia nada, você não sabia nada, você não sabia a direção, você achava que estava subindo, de repente você caía, subia, você espera, sai daqui. Tinha colegas do sexo feminino fazendo dinheiro todos os dias, consistentemente. Isso foi até um caso lá que nós vimos no escritório. Éramos 90, quase 90 pessoas. Eu diria aí que naquela época, ainda bem mal representado, obviamente, umas 15 mulheres trabalhando conosco, né? De 90 tinha 15, né?
E a maioria delas, não estou dizendo todas, mas aquele grupo ali próximo a nós, que a gente fazia trading junto, né? Cada um tinha o seu computadorzinho aqui, mas é um do lado do outro, né? Às vezes alguém fala assim, ó, tô vendo aqui, ó, dá uma olhada, tal, tal, você começa a observar, fala, vamos entrar, vamos, bum. Aí, enfim, é um trading room, né? Que a gente estava trabalhando. E elas fazendo dinheiro consistentemente. E a gente queria saber por quê, né? Qual era a mágica. Intuição. Foi a resposta ali que nós pegamos mais ou menos unânime. E o que quero dizer com isso? Eu quero dizer que a intuição funciona. Mas o que é intuição? Você precisa entender o que é intuição. Intuição não é clique, faz isso. Não, intuição é você usar coisas que você já viu, né, com coisas que você está vendo de novo, que apesar de, às vezes, né, o passado não explica o presente ou o futuro, técnico análise não existiria se também, né, o passado não explicasse o presente e o futuro. Então, acredita-se que o passado pode repetir, né, ou no presente e no futuro. Eu acredito que sim. Então você olha, quem acredita, eu não sou técnico analyst, né, o indivíduo que fica olhando as subidas e descidas e média aqui, né, põe uma régua ali e tal. Não, hoje em dia o próprio software faz isso, né? Senão não seria material de exame se é feio, técnico análise, não seria objetivo de certos hedge funds fazer só técnico análise, enfim. Técnico análise funciona. Ela não é atirar dardos, né, que a gente chama o chute irlandês. O irlandês gosta de jogar dardo. De repente o dardo vai lá em cima, vai lá embaixo, vai para os lados, né, fura o olho de alguém. Então, esse é o indivíduo que começa a jogar dardos para qualquer lado. Não é assim que técnico análise funciona. Técnico análise ela tem um pouco mais de probabilidade de sucesso.